Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 13 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 103.500 dólares americanos, com uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de 0,7%. Já o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, está experimentando uma desvalorização ao longo desse último dia um pouquinho maior, na ordem de 0,9%. De qualquer forma, nesse instante, cada unidade do Ethereum está custando 2.540 dólares. A gente consegue ver que a maior parte do mercado cripto tem tido uma leve correção ao longo desse último dia. XRP também está caindo aproximadamente 3%, a Solana está caindo aproximadamente 2,8%, Dogecoin, maior das meme coins, está caindo aproximadamente 4,8%, mas todas essas criptos que eu falei estão tendo queda ao longo do último dia, mas se a gente olhar um período de tempo um pouquinho maior, a última semana, por exemplo, todas elas estão bem no positivo, bem no verde. Bitcoin está com uma alta superior a 10% ao longo da última semana. O Ether é o grande vencedor ali do top 10, com uma valorização superior a 44%. Solana também está valorizando mais de 22%. A XRP valorizou 20%. Dogecoin valorizou 38%. Então, ao longo dessa última semana, a gente tem tido bastante valorização nas criptos. E agora, nessas últimas 24 horas, as criptos estão passando por uma volatilidade maior. Muita gente realizando lucro, provavelmente, por causa dessa alta escalada dos últimos dias. Então, é algo extremamente natural e mais do que natural, chega a ser saudável. De qualquer forma, a gente viu ao longo desses últimos dias que o ambiente macroeconômico, que o cenário macroeconômico de fato melhorou. Estados Unidos e China conversaram, chegaram a um consenso de reduzir as tarifas por 90 dias, enquanto eles buscam um acordo mais amplo, um acordo maior. Isso, sem sombra de dúvida, vai ajudar, vai favorecer o mercado financeiro de uma forma geral. E quando eu digo mercado financeiro de uma forma geral, não é só a parte de criptomoeda, é o mercado acionário também. E é claro que isso engloba os ETFs de criptomoeda. Afinal de contas, os ETFs de criptomoeda são um dispositivo para comercializar criptomoeda dentro do ecossistema tradicional de stocks, dentro do ecossistema tradicional de ação. No dia de ontem, dia 12 de maio, a gente teve um dia positivo no ETF de Bitcoin Spot. Pouco positivo, é verdade, foi um inflow de apenas 29 BTC, mas de qualquer forma foi algo muito importante, porque foi o quarto dia consecutivo de inflow, se a gente somar com a semana passada. E isso é algo muito importante, essa continuidade é muito importante para esse produto. Quarto dia positivo de inflow, de 29 BTC, de ETF de Bitcoin Spot. Já no ETF de Ether Spot, não tivemos a mesma sorte. No dia de ontem, a gente teve uma saída somada de 7.002 unidades de ETH, o que em dólar americano dá 17,6 milhões de dólares. Curiosamente, esse foi exatamente o valor que a gente teve de entrada no ETF de Ether Spot da última sexta-feira. Então, no dia de ontem, devolveu absolutamente tudo que tinha tido de entrada ao longo da última sexta. Isso em dólar americano. Em quantidade de ETH foi uma quantidade menor, só que a gente tem visto, que nem eu falei, o Ether se valorizar bastante ao longo do último dia. Bem como o mercado de ação também tem se valorizado bastante ao longo dos últimos dias. No dia de hoje, por exemplo, o S&P 500 continua em alta, o mercado já está aberto há cerca de meia hora, o S&P 500 continua em alta de 0,6% aproximadamente, a Nasdaq também está em alta de 0,77% e o Dow Jones opera em queda de 0,36%. Mas, falando da parte do mercado acionário, a gente precisa falar de uma grande mudança que aconteceu no índice S&P 500 de ontem para hoje. Se a gente olhar com carinho, se a gente olhar com atenção, a gente vai perceber que tem um novo símbolo dentro do mapa de calor do S&P 500. Agora, o ticker COIN, que é da Coinbase, está sendo negociado dentro do S&P 500. Pela primeira vez, temos uma empresa de criptomoedas a ingressar no índice S&P 500. É algo muito simbólico, porque além de ser a primeira, nesse momento, é atualmente a única empresa cripto a integrar o índice. A Coinbase está substituindo a Discover Financial Services, que foi recentemente adquirida pela Capital One Financial Corp. Então, ou seja, abriu uma vaga e a Coinbase entrou. Vale ressaltar que o S&P 500 é um índice do mercado de ações que acompanha o desempenho de 500 das maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos, representando uma medida mais ampla do mercado acionário americano. Naturalmente, a ação da Coinbase teve uma alta depois que teve esse anúncio, porque afinal de contas, isso acaba refletindo algumas coisas. Reflete tanto
a solidez da empresa, quanto acaba tendo uma profecia autorrealizável de alta. Por quê? Porque o índice S&P 500 ele é replicado por diversos ETFs. Diversos ETFs ao redor do mundo compram empresas que compõem o índice S&P 500 para replicar o índice. Então, a partir do momento que uma empresa entra nesse índice, naturalmente diversos ETFs, diversos mecanismos de investimento ao redor do mundo vão buscar se expor nesse papel para replicar novamente o S&P 500. A Coinbase, para vocês terem uma ideia, está com uma valorização nesse último dia de 15% aproximadamente. Então, sem sombra de dúvida, é algo muito simbólico, não só para a Coinbase, mas para o mercado cripto de uma forma geral. Afinal de contas, primeira empresa de criptomoedas a integrar esse índice que é altamente monitorado pelo mundo todo. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre marcos simbólicos, marcos significativos para a indústria cripto, no dia de ontem, a capitalização de mercado do USDT atingiu pela primeira vez na história 150 bilhões de dólares. É isso mesmo, a USDT, que é stablecoin de dólar americano emitido pela Tether, atingiu o market cap de 150 bi. Para ser mais exato, nesse instante, já está em 150 bi e 91 milhões. E isso demonstra não só a força da Tether, que inclusive está planejando lançar uma outra stablecoin de dólar americano focada nos Estados Unidos, que seja completamente aderente à nova regulamentação de stablecoin que vai ser aprovada nos próximos meses no mercado americano, mas também demonstra a força de uma forma geral das stablecoins. Se a gente olhar ali o top 10 das criptomoedas do mercado, a gente vai ver que já na terceira posição tem o USDT, que é emitido pela Tether, com 150 bi de capitalização de mercado. Na sétima posição já tem o USDC, que é emitido pela Circle, uma empresa americana, com quase 61 bi de market cap. Se a gente descer mais um pouquinho, a gente vai ver uma outra stablecoin, só que descentralizada, a DAI, com mais de 5 bi também de capitalização de mercado. Então a gente vê que cada vez mais as stablecoins têm ganhado tração ao redor do mundo, de uma forma geral, especialmente as stablecoins de dólar americano. A gente sabe que existem stablecoins de diversas outras coisas, de outras moedas, como por exemplo o Libra, como por exemplo o próprio Real, como o ouro, mas sem sombra de dúvida, as stablecoins de dólar americano têm sido globalmente utilizadas como uma forma de remessa de valor e de proteção também contra a inflação. No Brasil, a gente tem visto muito isso. Muitas pessoas que querem investir em dólar estão buscando as stablecoins como uma alternativa mais barata do que comprar dólar. Compra stablecoin, já fica no mercado cripto, já consegue pagar por serviços, consegue converter para cripto facilmente quando precisar e foge da desvalorização do real que a gente tem visto corroer completamente o nosso poder de compra. Então as stablecoins estão ganhando cada vez mais tração globalmente e esse marco de 150 bi de capitalização de mercado do USDT é um sinal claro disso. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia do Brasil. A Foxbit, uma das exchanges, uma das corretoras mais tradicionais do mercado brasileiro, conseguiu a aprovação da CVM para operar com crowdfunding e pode lançar tokens RWA em breve. RWA, para quem não sabe, significa Real World Assets, ou seja, são os tokenizar ativos do mundo físico, do mundo real. E agora, com essa autorização da CVM, a Foxbit pode finalmente lançar tokens RWA, como por exemplo recebíveis, como por exemplo royalties de música, que acaba se enquadrando, consórcio, precatório e tudo mais. O Ricardo Dantas, inclusive, CEO da Foxbit, deu uma declaração sobre isso. Abre aspas. Essa licença é a confirmação de que estamos no caminho certo. Queremos transformar o grupo Foxbit em um grande hub para empresas e investidores que acreditam no potencial dos ativos digitais com segurança, tecnologia e conformidade regulatória. Fecha aspas. Vale ressaltar que hoje no Brasil, dentro do segmento de tokens RWA, temos duas empresas que acabam despontando como as líderes. A primeira é a Lick, que inclusive é investida por subsidiárias do Itaú, e o outro é o mercado Bitcoin, né? O mercado Bitcoin ele tem uma empresa debaixo dele justamente responsável por essa tokenização, o mercado Bitcoin Tokens. Então, ali a gente consegue ver diversas ofertas de token RWA. E agora, pelo visto, a gente vai ganhar mais um player no mercado, o que é algo muito positivo. Concorrência é sempre bom. E se você chegou até agora aqui no episódio, meu muito obrigado. Deixa o seu like, se inscreve no podcast, que isso ajuda muito a gente a dar continuidade. E eu gostaria de agradecer especialmente para vocês que estão comentando. Então,
Igor, Cristiano, que comentaram recentemente no nosso último episódio. Meu muito obrigado. Igor, você pediu a questão de comentar um pouquinho mais sobre algumas categorias de cripto em específico. A gente vai buscar nos próximos episódios algum formato para poder não alongar tanto o episódio e comentar sobre isso. Cristiano, eu concordo integralmente com você de que o governo atual muito provavelmente vai querer utilizar um Drex para aumentar o controle, para poder aumentar a taxação. Esse é um debate que eu acho que a gente tem sim que ter, porque eu particularmente tenho um grande medo do controle social que a CBDC acaba possibilitando. Então, muito obrigado a todos vocês que estão escutando a gente, que estão assistindo, compartilhando, comentando. Isso ajuda muito a continuidade aqui do nosso trabalho. Então, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no podcast e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!